Olá, sétimo ano, tudo bem? Novamente aqui é a professora Karina de História. Na nossa terceira aula dessa semana, nós vamos trabalhar o assunto Grandes Navegações. Assunto que também cai na prova, portanto, retomem as leituras do material didático, estudem e revejam as aulas que vocês já tiveram sobre esse assunto. A nossa aula de hoje é apenas uma revisão. Então, nós vamos rever alguns pontos principais, beleza? Lembrando, as grandes navegações ou viagens marítimas europeias, também como aparecem em alguns livros, foram viagens de grandes distâncias, atravessando oceanos, que ocorreram aí partindo da Europa, desbravando novas terras, novos continentes, na visão eurocêntrica, e que ocorreu durante o período da Idade Moderna, no decorrer dos séculos XV e XVI. Beleza? Vamos começar nossa aula de hoje, então? Bom, nesse slide aqui, eu tenho um videozinho. É uma animação bem legalzinha, eu gosto muito de passar para vocês, porque relembra alguns pontos importantes também. Eu vou ficar aqui no cantinho, assistindo junto com vocês, para poder gravar junto no meu vídeo, tá? Então, acompanhe aí comigo essa animação. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453 ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio,
pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam assim as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Pessoal, só esse vídeo já é uma revisão por si, né? Ele é bem explicadinho, tem os mapas, eu acho ele bem didático, por isso eu coloquei aqui para vocês. Agora, pensando em todas essas informações que nós vimos aqui, nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre alguns pontos. Grandes navegações.
Bem, primeira coisa que nós temos que entender é o contexto. O que a Europa vivia antes das viagens realmente acontecerem. Vamos lembrar um pouquinho desse início aí da Idade Moderna. Nós aprendemos que a Europa viveu um período de crise muito grande durante o finalzinho ali da Idade Média, principalmente o século XIV. Nós temos aí o século XIV como um século de crise, fome, a epidemia de peste negra, temos rebeliões camponesas, temos o processo de centralização também dos reis, tá? Então aqui nós vamos destacar alguns pontos importantes. Nós acabamos de falar sobre o renascimento do comércio e das cidades também. Nós vimos que com o enfraquecimento do feudalismo, as cidades ressurgem, justamente porque tem um grupo social que está crescendo, que está se destacando, que é a burguesia. E como nós podemos perceber aqui, nesses dois bracinhos, né? O comércio ele fica muito mais forte do que o trabalho com a terra, que era a base do feudalismo. Então, nós temos o ressurgimento do comércio, tá? Do feudalismo, nós vamos partir para um capitalismo comercial. As cidades estão se reerguendo a partir das feiras e dos comércios, do comércio dos burgos, desse grupo social que está em constante crescimento. Nós temos também o surgimento do Estado moderno, Estado Nacional moderno. Lembram que nós aprendemos um pouco sobre isso, sobre a centralização política do rei? Agora, o rei controla um território delimitado, ele institui naquele território uma mesma língua, o uso da mesma moeda, cria um conjunto de regras, de impostos, ele tem um exército fixo assalariado. Tudo isso são características do Estado moderno. E nós estudamos a formação de alguns deles: França, Inglaterra, Portugal e Espanha, tá? Esses se destacam aí nesse processo de centralização política. Não é mais agora, como na época do feudalismo, a nobreza, os senhores feudais que estão comandando nas localidades, mas sim um rei centralizando o poder em regiões maiores, tá? E esse rei, percebam aqui, que ele tem um acordo justamente com quem? Com a burguesia. Eu falei para vocês também, quando nós estudamos, ainda estávamos no presencial, que os burgueses vão apoiar a centralização dos reis pensando nos benefícios que eles vão conquistar depois. Assim também a nobreza, o clero. Então esse rei ele recebe apoio e em troca ele dá algo de interesse. Por exemplo, para os burgueses seria livre circulação no reino. Nós temos também a questão da moeda, como eu comentei, né? Imagina o burguês passando de feudo em feudo, tendo que trocar de moeda a cada feudo. Ia ser muita bagunça. Então, agora, com essa centralização, facilita muito para as atividades mercantis, tá? Então, olha essa continha aqui. Poder centralizado, mais arrecadação de impostos, mais violência para o rei ser obedecido. Então, a questão lá do exército forte, defendendo as regras, as leis que o rei impõe, resulta em um Estado moderno, tá? O Estado moderno, com um rei com todo o poder, nós aprendemos que isso caracteriza o absolutismo, né? É um sistema de governo onde o rei tem plenos poderes. Nesse momento, então, começam a se fortalecer esses absolutismos. E também a prática econômica desses reis será o mercantilismo. Nós falamos sobre algumas características do mercantilismo, como a balança comercial favorável. Os reinos vão tentar exportar mais mercadoria do que importar. Eles vão vender mais do que comprar, porque se eu vendo, eu recebo moeda, né? A pessoa que comprou de mim vai me pagar por aquele produto, metal precioso,
Dentro da característica do metalismo, quanto mais metal eu acumulo, melhor, mais rico e mais poderoso eu sou. Também temos o conceito do colonialismo, que são esses estados modernos fortes, centralizados, poderosos, os que eu já mencionei. Lembrem sempre deles. França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Esses reinos, eles vão começar, nesse processo aí das grandes viagens, a conquistar outras regiões. E eles vão estabelecer a relação colônia-metrópole. Por exemplo, o que o Brasil viveu em relação a Portugal. Nós já chegamos nesse ponto para ficar mais simples de entender. E também o protecionismo, para finalizar essa última característica aqui do mercantilismo, que era o estímulo à produção dentro dos reinos. Então, eles queriam proteger a economia, estimulando as manufaturas. Dentro de cada reino, se produzia o que era necessário e, dessa forma, evitava-se a compra de outro país e, consequentemente, enviar dinheiro para outro país. Percebam que esses três elementos aqui, principalmente, protecionismo, metalismo e balança comercial favorável, eles estão relacionados. Então, resumindo esse slide, a Europa agora está focada em fortalecer os seus reinos cada vez mais e desenvolver o capitalismo comercial. Seguindo ainda, é um pouco contraditório até, mas esse capitalismo ele ainda segue alguns princípios do mercantilismo, já que falamos de uma sociedade que segue o governo dos absolutistas. Mas por que as viagens marítimas aconteceram? Basicamente, existiam produtos muito preciosos lá no Oriente. Índia. As Índias correspondiam à China, Índia e Japão. Então, esse extremo Oriente tinha algumas mercadorias de grande interesse aqui no Ocidente, lá na Europa. Por exemplo, cravo da Índia, canela, pimenta do reino, gengibre, noz moscada. Para que esses produtos serviam, professor? Para temperar o alimento, basicamente. Lembrem-se, também serviam para fazer perfumaria, medicamentos, mas a função básica era o tempero. Lembrem-se que nesse momento, aí século XV, XVI, não existe geladeira. Então, como que eles mantinham o alimento por mais tempo? Temperando, tá? Também ajudava a disfarçar o gosto da carne, começando a estragar, por exemplo. Esses produtos especiais, essas especiarias que vinham do Oriente, elas já chegavam aqui no Ocidente. Como? Através do comércio entre árabes e italianos, como vocês viram ali no videozinho. Os árabes cruzavam ali pelo mar Mediterrâneo e comercializavam com os italianos, que ficam ali bem na margem do mar Mediterrâneo, e os italianos espalhavam por toda a Europa. Tá? Só que imagina, os árabes pegam lá da Ásia, da região lá das Índias, China, Japão, Índia, pega esse produto, vende para os italianos vão vender para outros comerciantes, então o preço vai subindo cada vez mais. Por ser muito caro, os europeus, como portugueses, espanhóis, vão buscar rotas alternativas para chegar direto na fonte dessas mercadorias aqui. Além das especiarias, temos também tapetes, a seda. Lembram que estudamos sobre a fabricação da seda na sociedade chinesa? E artigos de luxo também. Bom, para enfrentar esses mares e chegar até o Oriente, eu quero que vocês imaginem que vocês precisam ir para o espaço. Você, aluno aí, você precisa ir para o espaço, mas você não conhece nada sobre o espaço. Você não teve um curso na NASA, você não foi preparado como um astronauta para ir ao espaço. E aí você não tem equipamento, você não tem um transporte adequado, você não sabe quanto tempo leva para chegar no espaço, o que tem ao certo no espaço. Simplesmente alguém chegou e falou para você, você tem que ir para o espaço.
Você não ficaria com medo? Com certeza. Você não imaginaria um monte de coisa estranha? Nós temos tantos filmes mostrando aí, por exemplo, a vida alienígena, o que existe nos outros planetas e tal. É o medo do desconhecido. Nós não sabemos ao certo o que tem. Então, a nossa imaginação, ela trabalha e cria coisas. Era o que acontecia nessa época. Imaginem que os europeus, eles estão lá, vivendo no seu continente, e eles não sabem o que tem para lá do oceano. Eles não viajam em longas distâncias. Eles estão viajando ali perto da costa, eles não vão muito distante. Por quê? Porque eles tinham medo do que poderia acontecer. E eles tinham medo que o navio caísse num grande precipício, já que a igreja e o pensamento da época defendia que a Terra ela era achatada como uma pizza, não esférica como nós sabemos que ela é hoje, tá? Eles também tinham medo desses grandes monstros marinhos. Imagina você lá em alto mar, passa uma baleia do seu lado. Eles não tinham conhecimento desse animal. E aí eles também fantasiavam como sereias, olha só, unicórnio, uma pessoa aqui com a cabeça no meio do peito. Então eles fantasiavam. Mas também existiam os medos reais, como medos de encalhe, tempestades, naufrágios, ficar sem água, ficar sem comida, doenças que eles acabavam contraindo durante as viagens, que eram muitas. Enfim, o Oceano Atlântico, que é esse principal mar que eles vão tentar atravessar, ele era tenebroso, ele era assustador, tá? Então o medo está permeando aí todo esse imaginário, todo o pensamento das pessoas que viviam nesse contexto. A Idade Moderna, então, falando diretamente sobre as grandes navegações, para se viajar a longas distâncias era necessário ter alguns pré-requisitos, tá? Primeiro, ser um Estado moderno, porque um Estado moderno tem recursos, tem uma organização política centralizada, o que facilita e muito a tomada das decisões e os recursos que vão ser investidos nessas viagens. Então, os primeiros reinos a se lançar nessas viagens marítimas serão Portugal, Espanha e Inglaterra, dando destaque para esses dois aqui, tá? Portugal e Espanha. Por que eu coloquei aqui, ó, pioneirismo português? Portugal foi o primeiro, foi o pioneiro, por alguns motivos. Posição geográfica favorável, né? Como nós vimos, ele fica bem aqui na saída para o Oceano Atlântico. A Revolução de Aves, que foi um processo que deu ao rei de Portugal o poder centralizado em si, e aí ele poderia tomar as decisões por conta própria. Também conhecimento e atividade marítima, por exemplo, a pesca, já que eles já tinham uma atividade marítima aqui, ó, próxima à costa. Eles não iam para longe, tá? Então, eles se lançaram nas viagens. Digamos que o pontapé inicial das viagens foi a conquista de Celta. Celta é uma região aqui da África, bem na pontinha aqui, pertinho de Portugal. Eles conquistaram Celta e conforme vocês estão vendo o barquinho aqui, né, eles foram parando, foram conquistando regiões aqui do continente africano e estabelecendo feitorias. O que é uma feitoria? É uma fortificação onde se estabelece ali uma pessoa para cuidar, para vigiar e também estabelecer comércio com a região. Eles vão aproveitar para tirar marfim, escravos e outros tantos recursos que a África tinha nesse momento. Até que em 1498, demorou, Vasco da Gama consegue chegar à Índia. Vejam, galera, eles saíram em 1515. Claro que não foi numa pegada só, eles iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam, né? Enquanto eles estavam estabelecendo essa rota. Mas aí foi quase um século para que eles conseguissem encontrar uma nova rota, tá? E essa rota foi batizada de Périplo Africano, que é o contorno da África, ou Rota do Cabo da Boa Esperança. Como vocês viram no vídeo, esse pontinho aqui era chamado de Cabo das Tormentas, mas quando eles conseguem ultrapassar, o nome muda.
Ainda sobre as viagens portuguesas, galera, em 1500, vocês também viram ali no vídeo que uma outra expedição sai de Portugal, olha aqui Portugal, contornando a sua rota a um desvio, né? Continuando no mapa aqui, esse desvio vai parar ali no que na época eles chamaram inicialmente de Ilha de Veracruz, tá? Que vai ser futuramente o Brasil. Portugal, galera, foi muito importante, além de ser o primeiro, ele conquistou colônias, lembram lá que era uma característica do mercantilismo? Dominar regiões e explorar essas regiões. Portugal vai conquistar colônias na África, na América e na Ásia, formando um verdadeiro império ultramarino que ultrapassava os mares. Entre alguns motivos também nós podemos destacar, né, esse pioneirismo de Portugal por causa das inovações técnicas que eles usavam. Destaque total para as caravelas, invenção dos portugueses. Uma coisa interessante desse mapa, que eu quase me esqueci de falar, aqui vocês podem perceber que a rota que existia antes era essa aqui, galera, que vinha lá do Oriente, passando pelo Mar Mediterrâneo. Número 1 aqui é o Mar Mediterrâneo. Passando também pelo Golfo. E agora nós temos o quê? Os portugueses saindo pelo Oceano Atlântico. Claro, é uma viagem um pouco mais longa, né? Mas eles têm acesso direto agora à Índia. E não precisam mais ficar comprando dos árabes. Com certeza, sai muito mais lucrativo para eles. Para a Espanha, nós também temos um grande feito. Cristóvão Colombo, já ouviram falar dele? Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era esférica, tinha esse formatinho aqui. E ele convenceu os reis da Espanha, ele era genovês, não era espanhol, ele era italiano. Ele convenceu os reis católicos, Fernando e Isabel, a investir numa viagem para chegar à Índia. Só que vejam comigo, ele queria chegar à Índia. A Índia está desse lado. Perdão, estou ao contrário, né? A Índia está desse lado aqui. Ele queria chegar desse lado navegando para o lado oposto. Como que ele vai chegar? Porque ele vai dar a volta, né? Então, essa era a ideia dele. E foi o que ele fez. Olha aqui nesse mapinha. Ele sai da Espanha. A Índia tá para cá, galera. Tá pro lado de lá. Mas ele viaja ao contrário. Ele viaja para esse lado aqui. Por quê? Ele acreditava que ele poderia dar a volta e chegar na Índia. O que ele não sabia, o que os europeus não sabiam nessa época, é que tinha um continente aqui. Ops, espera aí, dei de cara com a América. E ao chegar aqui em 1492, na América Central, Colombo chama o povo que estava ali de índio. Afinal, ele estava na Índia, né? É só depois de um tempo que vão reconhecer que, na verdade, tratava-se de uma nova terra, tá? E que não eram as Índias de verdade. Outra viagem importantíssima aqui, primeira viagem de circunnavegação, essa viagem que o Cristóvão Colombo queria comprovar a esfericidade da Terra, aconteceu. Demorou todo esse tempo aqui, ó, de 1519 a 1522, e foi realizada por dois navegadores, Fernão de Magalhães e Sebastião Elcano. Bom, professora, você comentou aí que Cristóvão Colombo chegou em 1492, Vasco da Gama chegou às Índias em 1498 e o Pedro Álvares Cabral chegou às terras do Brasil em 1500. E eu já aprendi lá no quarto e quinto ano sobre um tal de Tratado de Tordesilhas. É isso mesmo. Olha a briga aqui, galera. Portugal e Espanha vão brigar por essas terras recém-descobertas aqui na América. E para não ter briga, o Papa Alexandre da época decide dividir as terras. Eles contaram ali 370 léguas da ilha de Cabo Verde e dividiram. Esse lado fica para Portugal e esse lado fica para a Espanha. As terras a oeste espanholas, as terras a leste portuguesas. Por isso que nós temos lá América Portuguesa, América Espanhola, para entender o processo de colonização.
Outros importantes navegadores também participaram, mas entraram depois. Estavam brigando, como sempre, Inglaterra e França. Eles estavam participando da Guerra dos 100 Anos e até que se estabilizassem, demoraram para sair nas viagens marítimas. Mas saíram. Tiveram algumas conquistas, principalmente na América do Norte. Olha aqui, os ingleses conquistaram essas 13 colônias que vocês veem aqui no mapa, né? A região que hoje nós chamamos de Estados Unidos da América. Colonização inglesa, por isso que eles falam inglês. Temos também a participação dos ingleses na prática dos corsários, né? Que eram aqueles saqueadores autorizados pela coroa. Então, eles invadiam navios de outros reinos e saqueavam a carga, tudo que eles estavam transportando. Os franceses também conquistaram por um tempo regiões aqui do Brasil até serem expulsos pelos portugueses. São as experiências aí da África Antártica e da da França Antártica e da França Equinocial. E a Nova França na região da América do Norte, beleza? Holanda também participa, tá? E descobre algumas áreas que hoje correspondem também aos Estados Unidos da América. Finalizando a nossa aulinha, tenho certeza que estamos todos cansadinhos, né? Esse último slide é mais um slide explicativo sobre as rotas, tá? Esse assunto aqui é bem importante que você observe com atenção esses mapas para você entender as Américas aqui, a África, Europa, que é o foco do nosso estudo, né? De onde estão partindo as viagens marítimas, e a Ásia, o Oriente, as Índias, que nós falamos aqui tanto. Bem, eu não vou riscar aqui para vocês não se perderem, tá? Mas assim, eu quero que vocês observem com atenção. Primeiro, a rota em laranjinha, tá? Essa rota aqui, ó, que é a rota de Vasco da Gama. Primeiro, a primeira rota alternativa, não usando o mar Mediterrâneo para chegar até as Índias. Segunda rota importante, a rota de Cristóvão Colombo, ali em verdinho, que sai da Espanha, pensa chegar na Índia, mas chegou, na verdade, na América Central. É o descobrimento, entre aspas, da América. Falamos entre aspas porque, na visão dos europeus, é um descobrimento, né? Eles não conheciam. Mas essa região já existiam povos ali estruturados, vivendo há muito tempo. E a terceira e última rota, perdão, tem mais duas rotas. A terceira rota é essa azulzinha, que é a rota de circunnavegação, né? Percebam que eles saem então da Espanha, circundam aqui, passam pela América do Sul, dando a volta, saindo aqui nas Filipinas, até voltar, dando a volta, até chegar aqui, contornando a África. E a última, agora sim, a rota em amarelinho, que é a rota de Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil e tomou posse das terras do Brasil. Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês a retomar os pontos principais. Ela ficou um pouquinho extensa, mas revejam por partes. Assistam novamente aquele videozinho, tenho certeza que vai ajudá-los e muito, beleza? Uma mensagem para vocês aí, estou torcendo e acredito no potencial de cada um. Estudem, se dediquem e nos vemos por aí. Precisando, é só me chamar, tô lá sempre online no Google Classroom, tá? Um beijo para vocês. Saudades de todos.